Se você realmente se considera um cristão, daqueles que entendem o que é ser um pequeno Cristo e se importam em seguir os passos de Jesus, nós precisamos ter uma conversa séria, sem superficialidade. Vamos tentar mergulhar um pouco mais profundo e eu preciso de vocês nessa conversa porque esse lugar é um lugar aberto de bate-papo, eu quero ouvir a opinião de vocês. E pelo menos no meu coração tá gritando como se algo tivesse muito errado, e talvez a igreja como um todo não tá se preocupando como eu imagino que deveria. Provavelmente isso é escatológico, né? Mas vamos lá. Vocês já perceberam que o número de pessoas que cresce no Brasil se declarando cristãs é uma constante, sabe? Não para de crescer o número de cristãos no Brasil. A gente vê os mega eventos, né? Início de ano, final do ano, igrejas lotadas, as super igrejas, enfim. Todo mundo, né? Postando Café com Deus Pai nas redes sociais, o Instagram tá lotado disso também. Mas em contrapartida, o número da violência, a corrupção, as atrocidades. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui antes de fazer esse vídeo. E assim, o número de estelionato tá absurdo, sabe? Nos níveis mais altos aí dos últimos tempos. E a gente precisa ser sincero, né? O número de cristãos aumentando na nossa sociedade não deveria gerar também uma transformação na sociedade? Ou será que eu tô pensando nisso de uma forma errada? Inclusive, peço a ajuda de vocês nos comentários para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Mas eu acho que nós deveríamos gerar, sim, um impacto positivo na sociedade. E parece que isso não tá acontecendo, né? Não sei se a gente conseguiria encontrar respostas para essas perguntas, ou pelo menos uma forma de resolver esse problema, que eu acho que é tão profundo, né? A gente precisa pensar nisso como algo que não é tão simples assim. Mas eu tava meditando sobre, né? Eu acho que existe uma distância abissal entre aceitar Cristo e viver para Cristo. E eu acho que vocês vão conseguir me entender quando eu falo sobre isso. Viver Cristo, né? E aceitar a Cristo. Eu acho que é muito distante um do outro. É como se você, por exemplo, aceitasse um pedido de namoro. Não, tá, vamos namorar. Só que na prática você não se comporta como um namorado, você não tem os compromissos de um namorado, você não tem a dedicação que o namoro precisa, você não se importa com os valores do relacionamento, você não vive o namoro de fato, né? E eu nem tô colocando aqui um casamento, tô só botando um namoro como exemplo, para vocês verem como isso é sério. E da mesma forma, no momento que a gente levanta a mão e aceita Jesus na igreja, até o momento que a gente se torna de fato um discípulo de Cristo, alguém que segue os seus passos, é uma distância, é uma caminhada, na verdade, é uma caminhada muito longa. E cada um tem sua jornada também. Às vezes o Espírito Santo, ele faz algo de forma abrupta na sua vida, sabe? Mas na vida de outras pessoas é uma jornada, um passo a passo, é um aprendizado, são muitas experiências, sabe? De crescimento espiritual. E essa maturidade espiritual não é algo fácil de se alcançar. E eu percebo que muita gente fica no meio do caminho, entre o aceitar e o viver. Já aceitaram, mas ainda não estão vivendo Cristo. E estão nesse meio do caminho aí, sabe? Eu percebo que a superpopulação das igrejas hoje, ela tá mais ligada a cristãos que só aceitaram, mas ainda não vivem, né? Os passos de Jesus. O primeiro ponto desse meio do caminho, ao meu ver, é aquele comportamento das pessoas que são frequentadoras de igreja no dia de domingo. Elas estão sempre lá, né? Cumprem tabela, e aí elas vão lá no domingo para regenerar as energias, né? Recuperar as energias, e aí começa a semana bem, com o pé direito e tal, mas não tem responsabilidade, não se preocupa com o irmão que está do seu lado, não quer se comprometer, ela não quer ter esse trabalho, é um consumismo espiritual, né? Um consumismo cristão ali de ir aos cultos, que mais parece com fazer alguma coisa no domingo ali pra dar uma relaxada, recuperar as energias e iniciar a semana bem, sabe? É mais como se fosse isso. E aí tem outros comportamentos também, né? Por exemplo, tem aquele comportamento das pessoas que enxergam a igreja como uma comunidade social. Estão ali pelo senso de pertencimento, sabe? Porque elas conseguem interagir de uma forma um pouco mais complexa, né? Elas participam dos eventos, elas até estão em algum grupo ali na igreja, né? Elas interagem com as pessoas, sabe? Mas é algo maneiro, é algo de pertencer.
de fazer parte de um grupo, às vezes até faz parte de um ministério, mas não tem aquela profundidade não conseguiu se entregar, não conseguiu mergulhar, não conseguiu ser levado para esse lugar ainda, né? Se permitir ser levado para esse lugar. E eu considero que essas pessoas também estão nesse meio do caminho, sabe? Eu tô pontuando esses comportamentos porque eu já estive em cada um deles. É muito importante lembrar disso. A gente também não pode esquecer do cristão independente espiritual, né? É o cristão autossuficiente. Eu já fui um cristão autossuficiente. É o cristão que fala assim: eu sou templo do Espírito Santo, minha conexão com Deus é direta, não preciso de intermediário, e é por isso que é eu e Deus na minha casa. Essa aqui é forte. Eu e Deus na minha casa, sabe? Não preciso de ir pra igreja, não preciso de ninguém me cobrando, não preciso me relacionar com o irmão, não preciso viver comunidade. Eu acho que cada um tem seu íntimo com Deus, cada um se resolve com Deus e no julgamento final, cada um por si. E é isso. E talvez esse tipo de comportamento, ele seja só uma máscara pra camuflar a falta de compromisso, o desinteresse com a vida dos irmãos na comunidade. E eu não quero falar de causas, tá? Causa e efeito. Por que isso aconteceu? Alguém feriu essa pessoa se frustrou na igreja, sabe? Eu sei que existem muitas variações para que esse cenário ele aconteça, mas eu não quero me ater a esse ponto agora. O que é legal? Eu acho que o antídoto para que a igreja, de fato, leve todas essas pessoas que estão no meio do caminho para um nível de maturidade espiritual, o antídoto se chama discipulado. E eu já vi alguns grandes pregadores falando sobre isso, que eu muito estimo e eu escuto, eu acompanho. E sabe, é um pensamento que eu tenho e que está se tornando cada vez mais claro para mim. Eu acho que o discipulado, ele tem é uma ferramenta de Deus que foi criada pelo próprio Cristo, que fez isso de uma forma impecável e majestosa, que precisa ser o nosso farol, de modo que há 2000 anos atrás ele discipulou 12 e o evangelho é proclamado até hoje por conta do discipulado. É a ferramenta que vai levar a igreja para aquele cenário de avivamento, sabe? O avivamento espiritual que a gente precisa, tirar as pessoas desse local de estagnação para levar as pessoas à plenitude da vida em Cristo. Em nome de Jesus. E onde está a plenitude de ser igreja? Onde está a verdadeira força transformadora do cristão? Sabe? Como a igreja pode passar de um grupo gigante de pessoas que vão até um local físico para ser uma transformação e uma resposta que a sociedade precisa, porque as pessoas precisam de Jesus. E a partir daí a gente vai conseguir ver uma transformação aparente, sabe? A gente vai conseguir enxergar uma sociedade que começa a se transformar também junto com o crescimento da igreja. Não é algo que é separado, não é a parte. E a partir daí, nós iremos formar outros discípulos, né? Óbvio. Viver em comunidade, de verdade. Cumprir todas as palavras e mandamentos que estão na Bíblia. Não necessariamente só com as ordenanças que são convenientes e confortáveis para cada um. É viver Jesus, não apenas falar sobre ele. Então, a minha pergunta para você que começou esse vídeo se identificando como um cristão, em qual desses pontos você está hoje? Qual o comportamento que eu mencionei aqui que você acha que mais se enquadra? Será que você está ainda no nível frequentador de igreja no domingo? Será que você se vê como o cara do pertencimento ali, está na igreja como uma comunidade social, de várias pessoas legais e maneiras e tal? Será que você ainda está naquele senso de autossuficiência, independência? Ou você de fato está vivendo Cristo e transmitindo Cristo? Você está caminhando com outras pessoas, sabe? O caminho de Jesus, ele é profundo, é difícil e exige tudo de nós. Seguir os passos de Jesus exige exatamente tudo que nós temos. Mas é nessa entrega que nós encontramos a verdadeira vida. Nós encontramos a resposta para a violência, a resposta para a corrupção, a resposta para as atrocidades que crescem lá fora. A igreja que vive discipulado, que é discípulo e que discipula, ela transforma de uma forma orgânica, porque vivendo discipulado, nós nos permitimos ser ferramenta do Espírito Santo e ele começa a fazer uma mudança total no cenário. Nós conseguimos viver de forma bíblica, de forma amorosa uns com os outros. Nós conseguimos aplicar a confissão, que é tão importante para que a gente alcance cura, para que a gente alcance a misericórdia do Senhor. E se essa conversa toda está fazendo sentido para você, deixa esse comentário aqui embaixo, eu quero ouvir também sua opinião sobre isso. Às vezes eu tô divagando muito aqui e às vezes já tem até
outras linhas de pensamento mais interessantes a serem seguidas, né? Mas vamos continuar essa conversa nos próximos vídeos, se vocês acharem que o assunto é relevante. Se você quiser nos acompanhar, se inscreve no canal, toca no sininho, ativa as notificações. Tem esse jargão, né? Tô aprendendo a esse negócio de YouTube ainda. Manda pra alguém que você queira conversar sobre isso e a gente vai trocar mais ideias sobre ser um verdadeiro discípulo de Cristo e de fato viver discipulado. Até a próxima.